Como os discípulos de Emaús, precisamos caminhar com o Cristo na vida, escutando sua palavra e participando da Eucaristia. Eis tão perto de nós a fonte que mata nossa sede de vida e desejo de redenção, a palavra e a Eucaristia. Por meio desses dons inefáveis, fazemos de nossa vida uma oferta agradável ao Senhor, pois o Cristo foi a oferta insubstituível de salvação que o Pai nos ofereceu. Com muita alegria, fiquemos todos em pé para receber o celebrante e os auxiliares. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Canta você com as palmas juntos. Porque ele vive. Quero ouvir você. Eu posso Crer no amanhã. As vozes. Porque ele vive. Força. Temor. temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vive está. Mais uma vez as vozes. Porque ele vive. Porque ele Só as vozes. vive. Força. Força. Bonito. Porque ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos Do meu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos à Santa Missa das Bênçãos. Quero acolher todos que estão aqui na igreja, você também que nos acompanha pelas redes sociais, através das imagens do retrato digital. Esta Santa Missa das Bênçãos. Nós vamos rezando a Missa das Bênçãos e dia 26 nós vamos iniciar a novena. Essa novena tão piedosa, onde tantos têm alcançado graças pelo poder das mãos ensanguentadas de Jesus. Eu quero acolher toda a cidade de Tirapina, aqui presente, também o pessoal de São Carlos, que veio aqui hoje, Araraquara, Analândia, você de outra cidade, seja muito bem-vindo aqui na comunidade, aqui na nossa cidade. Vamos participar com muita reverência desta Santa Missa. Eu quero ouvir você cantando a saudação inicial, as vozes, somente as vozes. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Estamos aqui. Força, em nome do Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para que você está aqui? Se você quiser, erga seus braços. Para louvar
Senhor, ao seu dispor. Para quê? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos ser pecadores, invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Coloca a mão no seu coração, vamos pedir perdão, porque pecamos muitas vezes por pensamentos, palavras, atos, omissões, tudo aquilo que não agrada a Deus. Pelas vezes que por preguiça não buscamos a Deus, a mentira, a fofoca, o mau juízo, tudo aquilo que não agrada a Deus, peçamos perdão, misericórdia. Perdão, Senhor, por dizermos cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, o que sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor, mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim, tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. As vozes, canta você. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com seu amor. Força, piedade, Senhor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, rezemos esta Santa Missa nas intenções que foram colocadas no início da celebração. Eu quero rezar também nas intenções de toda a nossa igreja, nas intenções do nosso bispo, Dom Luiz Carlos. Quero rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Quero rezar pelo nosso movimento Tenda, movimento Restaurando Famílias, que no próximo final de semana vai realizar um acampamento para casais. Por todo esse encontro, as pessoas que vão participar, os nossos casais do Tenda 1, que vão ajudar, casais de outras cidades que vão participar, nas intenções de todo o movimento Acampamento e Tenda. Quero rezar também nas intenções da nossa cidade, do Brasil, dos acontecimentos do mundo, pela paz nas escolas, nas creches, pelos doentes, todos que estão acompanhando a missa em casa, pelas redes sociais, pelos aniversariantes deste mês, no dia de hoje. Eu quero convidar você em casa e você aqui na igreja a colocar também uma intenção para esta missa. Lembra de uma pessoa nesse momento. Coloque esta pessoa na missa. Um agradecimento que você tem para fazer, um pedido que você tem para apresentar. Coloca pessoas da sua casa que está longe de Deus. Eu quero colocar também uma família de outra religião que está aqui na missa, que veio participar conosco hoje. São irmãos evangélicos, mas que veio rezar conosco. Quero colocar esta família. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que se pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exulte o coração
dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graça ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, a aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte os corações dos que buscam o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós. Vamos nas palmas e juntos, cantando junto com alegria. É Páscoa. Canta junto. Aleluia, aleluia, aleluia. Canta você, as vozes, só as vozes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus
se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isto, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, o encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes o confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Querida comunidade aqui presente, todos que estão a serviço do altar, a serviço da música, a serviço da liturgia, retrato digital que transmite esta missa, você aqui de Tirapina, de outras cidades aqui presentes na Santa Missa, você em casa acompanhando essa missa conosco. Já me desculpa um pouco da voz, um pouco resfriado depois da subida no morro, com chuva. Uma alegria poder subir junto àquele morro, naquele desafio tão grande que nós
passamos naquela sexta-feira. O que nos importa é que nós estamos felizes por celebrar com a Igreja Católica no mundo inteiro a Páscoa do Senhor. Você sabe que a igreja, na liturgia da igreja, por 8 dias é Páscoa. Hoje a igreja celebra a quarta-feira na 8ª da Páscoa. E por 8 dias é Páscoa para a Igreja Católica. E depois vamos celebrar todo o tempo pascal. Somos chamados, nesta Páscoa do Senhor, renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança no Cristo que está conosco, que está no nosso meio. O ressuscitado, que passou pela cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Um Deus vivo, verdadeiro, que está sempre conosco, no meio da tristeza, da alegria, da dor, do sofrimento. Ele é a nossa fé, Ele é a nossa esperança, Ele é o Deus da vida, que caminha conosco. O Evangelho desta quarta-feira, já conhecido por todos nós, Jesus que caminha com 2 dos seus discípulos, indo para Emaús. 2 discípulos que testemunharam a morte de Jesus em Jerusalém. E caminhava com ele, e não o reconheceram. No primeiro momento, achou que seria ali um peregrino. Somente depois foi reconhecer Jesus ao partir o pão. Viver uma experiência com Cristo. Nós somos chamados nesta liturgia, neste caminhar da fé, no caminho da vida que nós fazemos com a igreja, com a família, com a vida, reconhecer Jesus em tudo, reconhecer Jesus que caminha sempre conosco, em meio às dificuldades, em meio às perseguições, em meio às traições, em meio aos abandonos que passamos na vida, porque a vida da gente é assim, ela é feita de traição, de perseguição. A vida das pessoas são assim. E não foi diferente na vida dos primeiros discípulos de Jesus, daqueles que caminhavam com Ele, como também não é diferente do nosso tempo. E vai existir sempre pessoas que vai nos trair, não é verdade? Vai existir pessoas que vai nos abandonar e abandona. Vai existir pessoas que nos perseguem. E pode acontecer que nós perdemos a esperança nas pessoas, nas coisas do mundo. Só não podemos perder a esperança em Deus. Você pode perder a esperança em tudo, mas nunca perca a esperança em Deus. O homem erra, Deus não. Deus é sincero, Deus é verdadeiro. Deus todo o tempo está conosco, na dor, na alegria, no sofrimento, na perda, nas dificuldades que enfrentamos, que são muitas. Ele caminha conosco, Ele é nossa esperança, Ele é nossa força. Hoje na liturgia nós percebemos essa presença dEle, na sua ressurreição, ao partir o pão junto dos discípulos ali de Emaús, a sua presença. Que bonita experiência dos discípulos, meio com medo, mas no mesmo tempo uma alegria verdadeira do ressuscitado ali junto deles. Cada um de nós tem uma história.
Você tem uma história de conversão, um processo de conversão que você teve, uma experiência que um dia você teve com Deus. Talvez foi lá na sua catequese, lá no início da igreja, quando a igreja começou a colocar Deus no seu coração. Talvez foi num encontro de oração, né? Teve um tempo na vida da igreja que a igreja chamava, dentro da renovação carismática católica, experiência de oração. E muitas pessoas começaram a viver mais perto de Deus com a experiência que teve de oração. E cada um de nós tem uma história para contar de uma experiência que um dia teve com Deus. Foi numa missa, foi num grupo, foi num circo bíblico, que no passado existiu muito nos nossos bairros, nas nossas igrejas. Você teve uma experiência com Deus, com a palavra, com a oração, com os ensinamentos dos seus pais, não é verdade? Quantas coisas os seus pais colocou, os nossos pais colocaram no nosso coração. Eu lembro quando criança, em Minas Gerais, meus pais, a minha mãe participava de novena, de grupos de novena, e foi ali naqueles grupos de novena de Natal, novena em famílias, de terço, uma vez por mês, que eu fui vivendo uma experiência com Deus. Gostava muito de ir para as novenas com a minha mãe, porque sempre depois da novena tinha um lanche. Eu adorava aquele momento. Mas eu acredito que muita coisa foi colocada ali no meu coração, na minha infância, e que foi brotando cada vez mais o amor de Deus num chamado que um dia Deus fez na minha vida. Depois eu fiz parte de grupos de jovens, fiz parte da vida da igreja, fui buscando um caminho de ser igreja, servi o altar, fui coordenador de grupos de jovens, convivi com padres franciscanos, que foram os padres que me educaram na fé, freiras religiosas que trabalhavam ali naquela pequena cidade em Canápolis, em Minas Gerais, e que me ensinaram muito. E o meu pai e a minha mãe que colocou muito Deus no meu coração. Se eu sou padre hoje, eu não tenho mais o meu pai, só tenho a minha mãe. Mas eu agradeço muito a Deus pela família que eu tenho, porque eles colocaram Deus de uma forma tão grande no meu coração. E o meu sacerdócio, eu agradeço eles. Eles me ensinou muito a rezar. Minha mãe e meu pai rezavam conosco no quarto. Eu creio que minha mãe esteja talvez até acompanhando esta missa, porque toda quarta-feira ela acompanha. E ela sabe do que tanta coisa eles, com o sofrimento nosso, na pobreza que nós passávamos, mas que minha mãe e meu pai me ensinou tanta coisa. E hoje eu vejo que falta tanto na vida da família, a educação religiosa dos filhos. Tem tanta coisa acontecendo no mundo, por falta de Deus. Os pais não podem perder a educação religiosa dos seus filhos. Não pode deixar de colocar Deus no coração das crianças, da família. Educar na fé. Ensinar para o filho, para o neto, para as crianças, que Páscoa vai muito além do chocolate, das guloseimas, dos doces, não é verdade? Que é ressurreição, que é presença de Jesus, que está vivo, que caminha conosco, que é a nossa esperança, é a nossa força. Eu creio que nós precisamos resgatar muitas coisas na família, muitas violências e coisas que estão acontecendo em escola e no mundo. É a falta de Deus, é a falta do valor cristão na vida dos casados, dos pais com os filhos, é a família rezar junto. Eu lembro que a minha mãe falava, tem que acordar cedo, tem que ir na missa das crianças. Existia uma missa das crianças, a missa era 8 horas da manhã, e a gente tinha que acordar cedo, todo domingo, e ir para a missa, e sentava lá pertinho da mamãe e do papai participando da missa. E às vezes se começasse a fazer bagunça, a mãe chegava a dar um beliscão ali dentro da igreja, e falava, o padre é bravo. Eu cheguei crescendo com medo de padre, porque padre era bravo, a mãe falava isso. Mas foi tantos valores que colocaram ali, ensinaram tanta coisa dentro daquela igreja, que eu fui crescendo no amor a Deus e ao serviço da igreja.
dediquei minhas primeiras alegrias a serviço do altar, fui coroinha, fui coordenador de grupos de jovens, participei de muitas coisas da vida da igreja, até chegar um tempo que eu decidi. Após a minha crisma, falei para o padre, um frei franciscano, italiano, eu quero ser padre. A minha mãe não queria que eu entrasse para o seminário naquele tempo, porque nós éramos uma família muito pobre e eu era funcionário público. Eu trabalhava de guarda-mirinho na prefeitura da cidade. E eu ajudava em casa com o meu salário no sustento da minha família. E os meus pais não queriam que eu saísse do trabalho, porque achavam que aquilo era coisa do padre, das freiras, que eu não queria ser padre, que não era para mim ir. Houve uma luta entre meus pais nos primeiros meses, até eu decidir a ser padre, até eles aceitar a minha ida para o seminário. Mas entrei para o seminário menor, concluí o 2º grau, concluí a filosofia, teologia, e fui ordenado sacerdote, primeiro padre daquela pequena cidade de Minas Gerais, onde muitos irmãos evangélicos também participou daquela ordenação, junto aos bispos, muitos padres. A cidade parou para a ordenação de um padre. Um chamado que Deus um dia fez na minha vida, eu tenho certeza que foi graças aos valores que os meus pais colocou no meu coração. A igreja, ir para a missa, domingo é dia de ir na missa, rezar, ensinar a rezar terço, participar de novena com a mamãe que eu tinha que ir. Eu aprendi tanta coisa na minha infância, a caridade. Eu lembro que existia uma família muito pobre, e a minha mãe, como vicentina, começou a ajudar a construir uma casa para uma família pobre. Naquele tempo, os vicentinos, as conferências, ajudavam pessoas muito pobres na assistência e envolvia de uma forma que construíam até casa para os pobres. E eram feito mutirão naquela cidade. E eu, criança, lá no Senhor Mané Rita, uma família muito pobre, Manuel Rita, a minha mãe, meu pai, meus irmãos e os vicentinos da cidade construíram uma casa para uma família. Tudo isso foi me ensinando a viver o amor aos pobres, o amor às pessoas, a fazer da minha vida uma vida de doação, de serviço. Isto antes de eu entrar para o seminário para ser padre. E eu dou graças a Deus pela família que eu tive. Uma família muito pobre, muito simples. Meus pais eram analfabetos, mas me ensinou tanta coisa, me colocou tantos valores no coração. E hoje eu agradeço muito a Deus pelo meu sacerdócio, pelos ensinamentos que eu tive da minha família, que foram ricos na honestidade, no amor, na prática da fé, na adoração, o respeito para com as coisas de Deus. E numa vida doada, doar a minha vida em prol do outro, em querer o bem das pessoas, em amar os pobres, em vivermos verdadeiramente uma fé católica, não uma fé católica de qualquer jeito, mecanicamente, mas uma fé vivida com a vida. Isso eu aprendi na minha infância, e eu agradeço aos meus pais pelos ensinamentos que eu tive um dia na minha casa, que foi um testemunho de uma fé muito viva, de um Cristo vivo, ressuscitado, que caminhava conosco, ali na pobreza, no sofrimento que a minha família passava, onde todos nós tínhamos que trabalhar para ajudar o sustento da família, e eles me ensinavam a viver a minha fé, eu e meus irmãos, uma fé católica praticante. Meus pais foram cursilistas do Cursilho de Cristandade. Minha mãe fazia parte da Sociedade São Vicente de Paulo, ajudava os pobres. E ali eu participava de reunião da conferência com ela, participava desses grupos de novena de setores,
E foi ali crescendo na família, nesses grupos, que eu fui aprendendo a viver a minha fé, a minha identidade. E eu louvo a Deus hoje pela família que eu tive, e rogo a Deus para que as famílias possam crescer na fé e na esperança. Os discípulos de Emaús, eles estavam sem esperança. Somente depois que foram viver essa experiência com o ressuscitado, e que testemunharam a fé ao partir o pão. Cada missa em que nós celebramos, Jesus, Ele se dá vivo, real, no corpo, no sangue, na alma e na divindade, em cada missa. Nós comungamos do pão da palavra e comungamos do pão eucarístico, o altar. E nós saímos da missa fortalecidos, devemos sair fortalecidos, porque comungamos da palavra e comungamos da Eucaristia. Jesus que se dá a nós. A missa se celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso que toda missa que você participa, se você entra de um jeito, você precisa sair de outro jeito. Se você entra desanimado, sem esperança, como estavam aqueles discípulos, você sai da igreja cheio de esperança, porque você comungou da palavra, você comungou da Eucaristia. Você não sai do mesmo jeito. Você sai para anunciar, para testemunhar. Assim deve ser a nossa missão enquanto Igreja Católica. Comungar da palavra e da Eucaristia e dar testemunho de vida cristã no mundo. Entre os nós, família, vizinhos, bairros, escola, onde passamos, onde nós estamos, trabalho, de que nós seguimos um Cristo vivo, ressuscitado, que passou pela cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E a sua fé católica tem que ser uma fé viva, não uma fé morta, não um católico de qualquer jeito, não um católico meia boca, mas um católico consciente do que reza, do que busca na igreja. Quando você sai de casa e dirige a igreja para rezar, você vem de corpo e alma, e você sai da missa fortalecido, porque você não celebrou mecanicamente, você teve uma fé viva aqui dentro, e você sai para testemunhar essa fé, com palavras, com atitudes, com coerência. Peçamos ao Senhor, abaixe um pouquinho a sua cabeça, você que está aqui na igreja e você em casa, e pergunta para você mesmo como vai a sua vida cristã católica dentro da sua casa. Que tipo de católico você é? Você acredita verdadeiramente que Cristo está vivo? E que é a sua força, que é a sua luz, que te sustenta no meio das tristezas, das dificuldades, dos enfrentamentos que estamos passando todo o tempo? Ele tem sido a sua força? Você dá testemunho de fé católica por onde você passa? Que tipo de católico você é na sociedade? Você dá testemunho de católico com aquilo que você reza dentro da igreja? Na família? No dia a dia da sua vida? Responde isso no silêncio do seu coração para você mesmo. E vamos ficar em pé e vamos, junto com o Ministério da Música, pedir o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá força para que possamos buscar uma vida de santidade, de testemunho, uma vida de esperança, no meio a tantas coisas que estamos sujeitos a passar. Que o Espírito Santo nos fortaleça, para que cada dia mais possamos deixar ser conduzidos pela força que vem do Espírito, que nos faz cada vez mais homens e mulheres santos. Cantemos juntos com o ministério, pedindo o Espírito Santo, a força do Espírito Santo,
Fala para você mesmo nesta música. Sopra em mim, Espírito Santo, sopra na minha casa. Faz da minha família uma família santa, uma família de testemunho, um homem de testemunho, uma mulher de testemunho. Quero ouvir sua voz, seu louvor ao Espírito Santo. Tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Erga seus braços para o alto, peça ao Espírito. Vem, Espírito. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, Vem. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem! Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Mais uma vez, as vozes. Ó vento impetuoso, bem forte. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, Vem. vem Espírito Santo. Erga seus braços no mais alto que você pode. Sem medo. Ó vento impetuoso, Força, igreja. Me ajuda. vem neste lugar, fortalece o que é fraco
com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Feche os seus olhos com os braços erguidos, os olhos fechados. Vai pedindo o Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai cria, o Filho salva, o Espírito santifica. Tem muitas realidades da nossa vida que precisam ser santificadas. Sua casa, sua família, seu trabalho. Vem, Espírito, vem ao encontro de nossas casas, das nossas cidades. Vem com teu vento, nos fortalece. Às vezes nos sentimos fracos, desanimados, sem esperança, no meio de tantas coisas que acontecem, tantas coisas que tiram a nossa paz, que tiram a nossa esperança. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós esperamos em Ti, Senhor. Sozinho nós não podemos, mas com a Tua força, com o Teu Espírito, somos fortes, somos guerreiros, lutamos com força, sentimos fortes. Te pedimos essa graça, Senhor, para nos fortalecer, para não desanimar, mas sentirmos cada vez mais fortes nas lutas que estamos sujeitos a passar, na realidade da vida de cada pessoa. As dores que você tem passado de perdas, seus entes queridos, dificuldades financeiras, medos, tempestades que vêm, a inveja que bate na porta da sua casa, dos seus filhos, sua família, tantas coisas que tentam tirar a sua paz, a agitação do mundo, dos acontecimentos do mundo, os medos que muitas mães trazem no seu coração diante dessa realidade de violência nas escolas, nas creches, os seus filhos, os pais que têm medo. Ora, reza por eles, peça libertação para livrar seus filhos do mal. Senhor, livra-nos da maldade dos homens, livra a sociedade da maldade dos homens, livra as nossas casas, nossas famílias das doenças, as doenças do corpo, da alma e do espírito, as contaminações que estamos sujeitos. Livra-nos de todas as contaminações de espíritos maus. Vem, vem Espírito Santo, vem sobre nós. Força. Impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração, abraça seu coração. E as vozes, canta com força. Só as vozes. Com teu poder, rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Que bonito. Homens, só os homens. Vem os homens cantando, a voz dos homens. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco.
Espírito Santo. As mulheres, cantam com fé, mulheres. Mulheres, solta sua voz, mulheres. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei nosso coração semelhante ao vosso. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé. Fale todo dia isso para você. Ali bem nas primeiras horas do dia, quando você reza, eu espero que você reza todo dia, você fala isso para você: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé e a minha esperança. Amém? Amém. Façamos o nosso ofertório com todas as oferendas, colocando no altar a nossa vida, nossa família, tudo que temos, tudo que somos. Ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Pastores num dia de sombra não cuidaram e se perder. Vou sair pelo campo e reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. As montanhas hão de ver, junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício possa oferecer um santo sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício da redenção humana, para que ela nos reconcilie convosco e nos conceda a salvação nesta vida e na outra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está Demos em graça ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo, necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia, neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte, ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos, a todos os santos, para celebrar a vossa glória, rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo, o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. É o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai
o pão da vida, o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a Nós nossa vos oferta. suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Luís Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida. Lembremos de todos os falecidos, os quais oferecemos esta missa. Convido você que está em casa e você que está aqui na igreja a fazer memória de pessoas da sua família que já partiram. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, com santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos, glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos rezar todos juntos, como comunidade, como família de Deus, como o Senhor Jesus nos ensinou a rezar. Pai nosso, que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que está em casa rezando conosco pelas redes sociais, faça nesse momento a sua comunhão espiritual. O retrato digital coloca para você aí na tela a oração da comunhão espiritual e você faz esta oração comungando espiritualmente nesse momento.
ressurreição de Jesus. Ele na ceia quis se entregar, deu sem comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, plena visão, ressurgiremos, porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Lembramos a morte, a cruz do Senhor. Nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abrirão os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém. Jesus, manso e humilde de coração,
Fazei em nosso coração semelhante. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu quero mais uma vez agradecer toda a comunidade pela participação tão bem na Semana Santa. Todos os ministérios, serviços, pastorais, que prepararam com tanto carinho a Semana Santa, que foi tão bem vivida aqui na nossa paróquia. Quero agradecer a todos os ministérios da música, os ministros, todos que servem o altar, as equipes de liturgia que nos ajudaram na organização, todos que organizaram o altar, as preparações para celebrar cada rito, as procissões, os andores para as procissões. Muito obrigado a todos que vivenciou tão bem a Semana Santa conosco neste ano. Quero agradecer a todos e que a gente possa sempre preparar cada vez mais para Deus o melhor. Para Deus tem que dar o tudo de nós, tem que ser o melhor para Deus. Quero lembrar que amanhã, quinta-feira, às 15 horas, tem Missa da Misericórdia aqui na igreja. O dia inteiro tem adoração ao Santíssimo. Às 15 horas, a Missa da Misericórdia aqui na Igreja Matriz. Depois, à noite, tem grupo de oração com a Renovação Carismática Católica. Toda quinta-feira tem grupo de oração aqui. Você é convidado a participar, fazer essa experiência de oração, junto com os irmãos da Renovação Carismática Católica. E toda sexta-feira tem missa às 6 horas da manhã. Durante a quaresma, nós celebrávamos às 5h30 da manhã. Na próxima sexta, nós retornamos às 6 horas da manhã, a missa aqui na Igreja Matriz. Os vicentinos estão organizando uma peregrinação, uma romaria para o Santuário de Aparecida. E está convidando você que quer participar, ainda tem 5 vagas. A peregrinação vai acontecer, a romaria, dia 5 e 6 de maio. Você pode estar procurando o Sr. Gerson, lá nos Vicentinos, lá no asilo, ele que está organizando, os vicentinos que estão organizando esta romaria para Aparecida. Ainda tem algumas vagas, se você deseja participar. E eu quero lembrar também que na próxima quarta-feira, nós vamos celebrar a Missa das Bênçãos, lá na capela, no Vale Verde. Dia 19 de março, é dia de Santo Expedito. Nós temos lá a Capela Santo Expedito, uma comunidade que está em construção. E acho que você talvez tem muitas pessoas de Tirapina que nem conhecem essa capela, ali no Vale Verde. Nós vamos celebrar uma missa campal do lado de fora, a igreja é bem pequena lá, o espaço que está sendo construído. Mas vamos nos organizar, o poder público vai nos ajudar. Vamos montar um palco e vamos celebrar uma missa na rua, lá no dia de Santo Expedito. E eu quero convidar você a participar conosco, louvando ali o nosso padroeiro Santo Expedito. Às 19h30, toda a comunidade está convidada a participar conosco. E na outra quarta-feira, depois do dia 19, dia 27, acho que é isso mesmo, né? Dia 27, nós vamos iniciar as novenas aqui, das mãos ensanguentadas de Jesus. Missa das Bênçãos e novena, a partir do dia 27. Vamos conceder agora a bênção da água, a bênção dos objetos, a você que está em casa, a você que está aqui. Vamos apresentar a água, também todos os objetos que você deseja que sejam abençoados. Erga a vasilha com água para a bênção da água. A nossa proteção está no nome do Senhor. Fez o céu e a terra. Bendito sois, Senhor Deus Todo-Poderoso, que dignastes abençoar-nos em Cristo, água viva de nossa salvação, e reformar-nos interiormente. Conceder a todas as pessoas que, utilizando desta água, possa renovar a juventude da alma e sempre poder caminhar na vida pela graça do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Os objetos, apresenta também aí imagens, fotos de pessoas que você gostaria que rezasse nesse momento. Talvez aí no seu celular tenha a foto de uma pessoa que você gostaria muito que nesse momento nós pudéssemos abençoar
essa pessoa que está no tratamento de saúde, essa pessoa que precisa de oração. Ergue esses objetos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoai, Senhor, todas essas pessoas apresentadas em fotografias, imagens nos celulares, todos aqueles que estão em casa, os doentes, as pessoas que estão no tratamento da saúde. Abençoai, Senhor, a chave da casa, a casa, a chave do carro, o carro, a chave da moto, a moto. Todos estes pertences, como fonte e origem de toda a bênção, pois os alegrais com o vigor e a piedade dos fiéis. Permanecei ao lado deles e concedei a todos que, utilizando estes sinais de fé e piedade, possa transformar-se na imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Tem uma oração que é pela restauração da família. Uma oração muito bonita. Eu quero convidar você a rezar essa oração conosco agora, colocada aqui no telão, rezando pela sua casa, pela sua família. A oração da restauração da família. Rezando por todas as famílias que estão em casa, todas as famílias que estão aqui na igreja e que esperam das nossas orações a restauração da família. Rezemos juntos com fé esta oração. Senhor Jesus, Tu me conheces, a realidade de minha família. sabes o quanto precisamos de Tua bênção e da ação da Tua misericórdia. Eu confio em Ti. E hoje invoco o Teu nome sobre todas as pessoas e Situações de minha família. Restaura a minha família. Realiza uma obra de profunda cura. libertação e restauração na minha vida e na vida da minha família. Liberta minha família de toda maldição. Derrota o jugo hereditário que pese sobre nós. Desfaz, Jesus, teu nome, todo laço e consagração ao mal, que porventura nos amarás. Lava-nos com teu sangue. Liberta meus familiares de todo ódio, ressentimento, divisão. Liberta o meu lar de todo desamor, Senhor. Abençoa profundamente todos os meus familiares. Eu declaro que Tu és Jesus, o único Senhor, e de todos os nossos bens. Eu consagro toda a minha família a Ti, Jesus. E a Ti, a Virgem Maria. Em Ti, Jesus. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. E ainda se vier noites traiçoeiras, Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. e ainda se vier
quer sorrindo. Purificados da antiga culpa, nós os pedimos a Deus, que a comunhão no sacramento do vosso Filho nos transforme em novas criaturas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero lembrar você que todo domingo, todo sábado tem missa aqui às 18 horas, todo domingo tem missa às 7h30 da manhã, às 10 horas e às 19 horas. Essa missa é importante? É. Mas a missa do final de semana, do domingo, é mais importante ainda, porque é dia consagrado, é dia do Senhor. Procure participar também da missa aos domingos, seja na parte da manhã ou à noite. Participe da Santa Missa. Obrigado ao Retrato Digital que transmitiu a missa. Você que participou conosco pela primeira vez, seja sempre bem-vindo, pessoal de Araraquara, de Matão, pessoal de Analândia que está aqui presente hoje, você de outras cidades, você que está aqui a primeira vez, tem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo às nossas celebrações. Próxima quarta-feira, a Missa das Bênçãos, lá no Vale Verde, uma missa campal, lá na rua, lá, próximo lá, à comunidade Santo Expedito. Porque dia 19 de abril é dia de Santo Expedito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela proteção de Santo Expedito, pela proteção de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos as bênçãos que vêm de Deus e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Essa que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Que essa que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor,